Primeiro, eu gostaria de parabenizar ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Ele convocou a reunião dos líderes agora há pouco e dali saiu definido que, pelo menos na posição, no que depende do Senado, haverá hoje a sessão do Congresso Nacional. Sessão essa que tem sido constantemente adiada e que já estava causando alguns transtornos. Muitos vetos se acumulando, mas hoje ficou definido e logo mais às 19 horas nós vamos apreciar alguns vetos, apreciar ali as matérias que tem para serem apreciadas. E um dos vetos, senhor presidente, se trata do reajuste da recomposição de perdas salariais dos servidores do Judiciário. Só para rememorar um pouco, essa matéria, ela partiu lá do Poder Judiciário, ela veio aqui para casa, acabou sendo aprovada aqui no Senado por unanimidade. Depois, logo posteriormente, esse reajuste foi vetado pela Presidência da República e está para ser apreciado já algumas sessões e constantemente elas tinham, por estratégia do governo, tinha sido adiada e tinha causado muitos transtornos. Já era a quarta vez que os servidores dos judiciários vinham aqui para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, para buscar aprovação, para buscar os seus direitos. Inclusive, acabou, na última vez que eles estiveram aqui, acontecendo uma fatalidade. Morreu um dos sindicalistas, acabou tendo um ataque de coração aqui na esplanada. De forma que esse assunto já estava passando da hora de ser resolvido. E hoje vai para o voto. O governo fez sua parte, ligou para cada parlamentar, mandou algumas tabelas com os seus números, aos quais os servidores têm demonstrado com os seus números também que eles não refletem a realidade. Inclusive, tem um dado muito interessante no que se refere a esses dois projetos, porque tem esse projeto que aprovamos aqui, que era o PLC 28, que vai ser apreciado o veto hoje lá, e posteriormente o presidente do STF encaminhou um outro para casa aqui. E o interessante é que os valores não são muito diferentes, mas o governo apoia o projeto que veio do presidente do STF, mas vetou o dos funcionários. E o interessante é que, pelo que os funcionários nos têm passado, que os servidores nos têm passado, esse projeto que veio do STF, que está aqui com o apoio do governo, ele não contempla todos os servidores. Acaba contemplando uma parte só, uma cúpula do serviço do judiciário, e acaba causando um problema maior para o futuro, porque o poder de compra desses servidores está extremamente carcomido pela inflação. E nós temos essa preocupação porque, se hoje for mantido o veto, maior vai ficar esse reajuste para ser feito depois. Alguns argumentos têm sido usados de que hoje nós temos que derrubar esse veto, ou tem que manter o veto da presidente, porque senão o dólar vai ultrapassar os R$4. Isso é um argumento muito difícil da gente seguir por esse raciocínio. Porque o dólar está chegando a 4 não é por causa dos servidores. Aliás, ele chegou a 4 aí, e não é por causa dos servidores, que até agora não tiveram essa recomposição das perdas salariais. Essa recomposição de perdas salariais, para quem está nos ouvindo, é simplesmente aquela parte que a inflação corrói dos salários. Parte que a própria Constituição diz que tem que ser recomposta mesmo. Com o tempo, o governo acabou não fazendo e agora chegou num montante que ele acaba dizendo que não dá conta de fazer, que vai quebrar o país, o que não é uma verdade. Porque o sistema público, o serviço público, ele está quase todo sucateado em quase todas as esferas, quase todos os órgãos do governo, precisando fazer concurso, porque já não tem servidores. Então, a menos que o governo não esteja conseguindo nem pagar a sua folha. Mas dizer que não pode fazer a recomposição das perdas salariais não é uma realidade fática. O que nós não conseguimos entender são os sofismas criados. O governo parte de alguns argumentos para tentar convencer os parlamentares com tabelas que os números não refletem a realidade. São números criados ali para dizer a
Até a semana passada, o governo dizia que o rombo nas contas seria de 24 bilhões. Hoje já saiu uma nova tabela que é 36 bilhões. Por que saiu essa nova tabela? Eles acrescentaram que até 2019 vai ser um rombo. Não, se for para contar dessa forma, pode acrescentar mais, porque esses servidores são servidores de carreira e que não vão morrer amanhã e nem vão se aposentar amanhã. Ou seja, isso aí é cumulativo. Então, soma-se os salários dos servidores nos próximos anos e diz, olha, o rombo vai ser de 30 a 40 bilhões. O que nós temos que observar é que boa parte dos serviços públicos, senador Walter Pinheiro, boa parte do serviço público está em greve. E está em greve por quê? Justamente porque a inflação corroeu os salários. Nós estamos em crise? Estamos. Agora, não podemos pegar, nesse momento, demonizar esses servidores e dizer, olha, se der aumento para os servidores, se fizer essa recomposição de perdas, o país vai quebrar. Na verdade, todos os setores que entraram em dificuldade até agora, o governo acabou socorrendo. Mas, no caso dos servidores, hoje nós vamos ter aquele embate ali, o argumento tem sido de que, se aprovarmos isso, vai ser uma pauta-bomba. Notem os senhores que nem a desoneração da folha que o governo fez, nem o aumento da taxa Selic, nenhum desses gastos aí foi considerado como pauta-bomba. Mas quando se trata do servidor público, qualquer coisa que se refira ao servidor público tem dito que é pauta-bomba. Qual o objetivo disso? É passar para a população que os servidores públicos é a causa de que o país está quebrando. Não é. O país não está quebrado por causa dos servidores públicos. Isso não é uma realidade. Agora, é uma pena que o governo crie esses argumentos falsos, porque cada dia mais nós ficamos com a presidência da República sem credibilidade perante a população. Então, daqui a pouco nós vamos ter essa votação, ainda bem que vai ter a sessão. Agora, é muito importante que a população tenha em mente de que o governo está mentindo. Está mentindo agora como mentiu para se eleger. Quando disse que a economia não estava em crise. Há poucos dias a presidente veio a público e disse, olha, o meu único erro foi não ter percebido a tempo a crise. Quando foi essa semana passada, o ministro, presidente do Banco Central, veio aqui. E eu perguntei para ele se o Banco Central monitora a economia constantemente, se tem indicadores e se sabia como andava a economia do brasileiro. Ele falou que sim, que o Banco Central monitora e sabia que a economia brasileira não ia bem. E eu perguntei o seguinte, o Banco Central informa a presidência da República? Ele falou que o Banco Central monitora a economia e que informa a presidência da República. Em outras palavras, ele desmentiu a presidência da República. Desmentiu não, contou, ele acabou mostrando a realidade. Então a presidente foi a público dizer que não sabia que o país estava em crise. O presidente do Banco Central veio aqui e disse, olha, o Banco Central sabia e informou a presidência da República. E já concluo, senhor presidente. Então, esse é o governo que está dizendo que o país está quebrando por causa dos servidores públicos. É o governo que veio dizer que nós íamos ter um Eldorado. É o governo que perdeu a credibilidade lá, perdeu sua base na Câmara, perdeu a base aqui no Senado e perdeu a base da rua. Mas perdeu por quê? Por causa da expectativa frustrada. Porque tem mentido para a população. Então eu quero deixar esse registro, seja qual for o resultado, a grande verdade é que é o seguinte, hoje nós estamos votando ali simplesmente recomposição de perdas. Perdas que a inflação vem comendo no salário desses servidores durante esse tempo. Muito obrigado, senhor presidente.